nós estamos na série Creio e Sou Ensinado, que espelha o Sermão do Monte de Jesus, no estudo de número 16, e vamos falar sobre a santidade dos olhos. Nós vimos no estudo anterior que Jesus falou sobre o perigo das riquezas. Ele fez advertências sobre a riqueza aqui na terra e mostrou a verdadeira riqueza celestial. E ele concluiu mostrando que o nosso coração ou se inclinará mais para as coisas celestiais ou para as coisas aqui da terra. Em Mateus 6:21, Jesus diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Hoje nós vamos ver no texto de Mateus 6:22-23 sobre a santidade dos olhos. E Jesus diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas serão? No texto paralelo, com o mesmo assunto de Lucas 11:33-36, um pouco mais ampliado do que o texto de Mateus, o Jesus diz: ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca num lugar escondido, debaixo de um cesto, mas em um lugar que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, Jesus conclui dizendo: tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas, pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. O que é que Jesus está querendo dizer com essa questão de luz, de trevas, de ter a luz? De onde procede essa luz? Será que é uma questão de luz própria ou é a luz externa? Então vamos ver pelo menos 3 questões aí que Jesus vai abordar em essência sobre esse texto aqui, do texto especialmente de Mateus 6:22-23 e Lucas 11:33-36. Primeira coisa que Jesus diz é que os nossos olhos, eles são receptores de luz. Um escritor chamado William Hendrickson, ele diz que Jesus não quer dizer que o olho é a fonte de luz para o nosso corpo, e sim que ele está querendo dizer que o olho é o receptor de luz. O guia, diz ele, para o qual todo o corpo depende para a iluminação e a direção. E ele conclui dizendo: é em virtude do olho que uma pessoa pode fazer o uso da luz. Veja que a luz é o agente externo físico que permite que os objetos sejam visíveis. Veja que a luz geralmente ela trabalha em linha reta, mas quando passa por determinados corpos, ela sofre então alguma modificação. Muitos podem dizer que tem luz própria, mas se as tem, de fato, é porque essa fagulha que tem vem de Deus que os criou, porque Deus é totalmente santo. E nós lemos aqui em 1 João 1:5, quando João diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nossos olhos são, então, receptores de luz. É isso que Jesus está ensinando. Segunda coisa, ele mostra que os nossos olhos devem ser sadios. Isso significa que eles devem ser sãos e estar em condição de ver com bastante nitidez.
Lucas 11:34, Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Isso significa que os olhos refletem no corpo luz ou trevas, o que de fato se está enxergando. Aqui há algo paradoxal. Olhos bons vão refletir um corpo cheio de luz e olhos maus vão refletir um corpo cheio de trevas. Ora, o mundo produz coisas boas, mas também produz coisas muito más. Veja que em 1 João 2,16 o apóstolo diz: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, e ele diz os desejos dos olhos, ou numa outra versão, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede aqui do mundo. Em 1 João 5,19 o apóstolo diz também: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, não é? Veja que Jesus mostra que não é possível você combinar uma vida que glorifica a Deus, mas que tem os seus olhos maus. Isso não é nem coerente e não é verdadeiro, porque se você crê em Deus, mas leva uma vida cujos olhos são maus, então isso não está coerente com aquilo que de fato você crê. Foi por isso que Jesus chamou os fariseus de guias cegos. Olha como ele diz lá em Mateus 15:14, ele diz para os seus discípulos: esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Por isso os olhos devem ser sadios. Em terceiro lugar, os nossos olhos precisam ser santos. O Senhor, nosso Pai, é santo e Ele deseja que os seus filhos também sejam santos. Veja como está lá na primeira epístola de Pedro 1,16. Pedro diz: sejam santos, porque eu sou santo. Está repetindo um texto de Levítico 20, verso 7. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, há uma coerência entre um Pai santo e filhos que sejam santos, né? Entre olhos que sejam santos, olhos que são bons e uma vida, então, que é boa, né? Então, não há uma incoerência aqui, mas o Pai santo, ele tem filhos santos e ele deseja que nós sejamos pessoas santas também. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 3-7, veja como Paulo diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que era muito comum nos tempos de Paulo, especialmente no Império Romano, que cada um de vocês, diz Paulo, saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como já antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Então veja como Paulo fala: a vontade de Deus é a santificação e o nosso chamado cristão é para a santificação. Por isso o salmista, ele orava lá no Salmo 119, versos 18 e o verso 37, ele dizia: desvenda os nossos olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E ele dizia também: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. O Salmo 18,
verso 8, quando ele fala da criação, da natureza que Deus fez e também da maravilha da lei de Deus, ele diz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Por isso, o autor aos Hebreus, ele nos exorta, e ele diz, Hebreus 12, 1 a 2, ele diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que nós vamos correr? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Que o seu coração creia em Jesus como seu Salvador e Senhor, e que você tenha os seus olhos santos e puros como o Senhor deseja. Que Ele abençoe a você e a sua casa. Amém.